O principal mito que cerca a sinusite é a confusão entre ela e a rinite alérgica, já que alguns sintomas são semelhantes. Muita gente acredita ter um quadro crônico de sinusite, quando na realidade é um caso de rinopatia alérgica que precisa de controle clínico. Mas o mito recorrente diz respeito à cura da sinusite. Os quadros da sinusite são curáveis sim, seja por meio de tratamento clínico ou cirúrgico. Porém, o paciente deve seguir as orientações do especialista para controlar os fatores que possam desencadear novos episódios da doença. Confira agora na segunda parte da entrevista do Saúde e Bem-Estar Unimed Fortaleza. Bom dia, doutor. Então explica aí para nós como é que se trata a sinusite. A sinusite ela é um processo inflamatório dos seios da face, ou dos seios paranasais, que são cavidades ocas ao redor do nariz, e que pode ser causada a sinusite por vários fatores. Rinite alérgica é uma das causas, em quadros virais, infecções virais, como gripes, resfriados comum, e ela leva, às vezes, a um quadro de infecção por bactéria. Tá? Sendo uma sinusite alérgica, o tratamento é basicamente tratar a alergia. Né? Tem desde os quadros do controle ambiental, dos cuidados que você tem que ter em casa para a alergia, para evitar a crise alérgica, como tratar a alergia com medicamento. Né? O medicamento são medicamentos que devem ser orientados por um profissional médico que estuda na área para poder fazer um tratamento adequado. Existem algumas situações de quadros de sinusites por alergia que às vezes é interessante um tratamento cirúrgico, mas em situações extremas em que o tratamento clínico, com remédio, com medicação, não resolve. Naqueles quadros de sinusites bacterianas, em que tem muita secreção amarela, esverdeada, o tratamento com antibiótico é o mais adequado. Logicamente, em todos esses tratamentos, a higiene nasal, a limpeza do nariz com soro fisiológico é muito importante. Doutor, e como que se previne? O tratamento principal para qualquer patologia seria o preventivo, né? Não só nós, mas se o nosso governo resolvesse prevenir, seria muito mais barato do que para a União do que o tratamento clínico, propriamente dito, né? Curativo. O tratamento preventivo é mais importante. E quando a gente considera, sabendo que a sinusite pode vir de um quadro alérgico, algumas medidas preventivas em relação à alergia. O mais importante é que o paciente, a pessoa que tem alergia, saiba o que é que piora a alergia dela. Né? Mas algumas dicas são importantes. Não dormir de cabelo molhado, evitar usar o ventilador em cima da pessoa. A pessoa diz, mas eu não uso no meu rosto, só uso nos pés. O nariz entope do mesmo jeito. E entupindo pode levar a uma sinusite. O seu quarto, ficar o mais limpo possível. Quanto menos coisa no quarto, melhor. Né? Tem gente que usa o quarto como uma biblioteca. Isso é péssimo, né? Então, limpeza. Se a pessoa é alérgica, não usar produtos químicos para a limpeza do quarto. Limpar a água com água e álcool, um pano úmido e no máximo um pouco de álcool. Né? Se a cama é encostada na parede, a gente recomenda que desencoste a cama da parede. É uma cama que está encostada na parede, a parede está mofada. Então, aquela poeira que fica embaixo da cama, lá no canto da parede, que não dá para ser limpo. Então, isso aí vai se acumulando e com o tempo vai piorando a alergia. Né? E a alergia piorando desencadeia um quadro sinusal. Nos quadros virais, aquelas sinusites, que pode ser de cunho viral, quando você tem um quadro viral, evitar assoar o nariz com força, lavar bem com soro fisiológico, procurar usar alguma medicação que ajude a descongestionar o nariz, mas aí o ideal é que procure um médico para poder ele lhe orientar a medicação correta, porque tem alguns remédios que podem ter algum efeito colateral quando você tiver alguma outra doença, então é bom que ele faça isso sob a orientação médica. E com relação ao quadro bacteriano, tá? A bactéria não existe dentro dos seios da face. Então começa o quê? Por causa de secreção que vai do nariz, ou então secreção que fica acumulada dentro dos ossos da face, dessas cavidades paranasais, levando a sinusite. Então o mais importante é você evitar um quadro alérgico, na maioria das vezes é devido a um quadro alérgico que acaba levando a uma sinusite. Né? E quadro viral, é difícil você prevenir 100% uma gripe, né? Se na época de surto de gripe você sabe que é uma pessoa mais susceptível a ter gripe, eu vivo gripando, então evita ambiente fechado, evite ir a um cinema, evite ir a um shopping center, procure frequentar ambientes abertos, né? Mais ventilados. Né? E, logicamente, tem as campanhas de vacinação, né? Que isso aí é muito importante.
E aí é interessante também aquelas pessoas que vivem gripadas, procurar um colega médico infectologista, que ele possa lhe dar alguma orientação, que tipo de vacina mais adequada ele poderia tomar até para evitar essas infecções bacterianas. Bom, doutor, para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse um recado aí aos nossos telespectadores. Nós vemos pacientes que têm quem chama de rinite vasomotor e até mesmo a rinite alérgica, né, a alergia nasal, né? Pessoas que sofrem muito essas mudanças bruscas de temperatura, entra numa crise de congestão nasal, de muita secreção no nariz, levando a uma sinusite, né? É recomendável que se você sai de um ambiente frio para um ambiente quente, procura, vamos dizer, você está na sua sala, no seu trabalho, desliga o ar-condicionado antes de sair da sala, né? Porque aí quando você sair, a sala já está esquentando e você não tem aquele choque térmico. É o que eu recomendo muito. A gente vê muito pela manhã, os pacientes, doutor, eu durmo em ar-condicionado, passo a noite bem. Mas quando eu chego no meu banheiro, entro no banheiro, começo a espirrar, eu vou tomar banho, começo a espirrar, o nariz entope, começa a ter aquela coriza, aquela secreção escorrendo. O que eu recomendo? Uns 10, 15 minutos antes de levantar, de manhã cedo, desliga o ar-condicionado. O que é que acontece? O seu quarto está frio. Você entra no banheiro, o banheiro está com ar quente. Então tem aquele choque térmico, né? Hoje em dia, infelizmente, a segurança não tem uma segurança competente. Você vai sair de um ambiente de trabalho ou qualquer ambiente que você vai, você pega seu carro, a primeira coisa que você faz é abrir e entrar logo no carro para sair. Você não espera o carro esfriar, porque corre o risco de ser assaltado. Mas o ideal é que esperasse alguns minutos, né? Se o carro tem ar-condicionado, liga o carro, liga o ar-condicionado e espera o primeiro carro esfriar, né? São esses choques térmicos que podem favorecer, causar um meio propício na mucosa nasal para ela congestionar, inflamar e, consequentemente, levar a uma sinusite.